na linha daquilo que a gente já vem decidindo em outros processos. O segundo a votar foi o revisor do processo, o desembargador Leandro Paulsen, que também é presidente da turma. Em seu voto, Paulsen disse que a corrupção foi encoberta por dirigentes da Petrobras para garantir um esquema de favorecimento ao governo. Essa prática das empreiteiras seria cobertada por dirigentes da Petrobras, nomeados e mantidos nos cargos justamente para que percentual desses contratos retornasse na forma de propina aos partidos políticos e às pessoas a eles vinculadas, dando lastro financeiro às atividades partidárias, assegurando apoio ao governo e enriquecendo os corruptos. Paulsen ressaltou que a lei está acima de todos, mesmo de um ex-presidente da República. Se espera de quem assume tal cargo uma conduta correta, um exemplo, uma postura de servir ao país e não de servir-se deste. O cometimento de crimes de corrupção por um presidente ou ex-presidente em razão do cargo, além de constituir uma violação seríssima à ordem jurídica, torna vil o exercício da autoridade. Submeter a conduta de um presidente ao crivo da censura penal torna presente o que bem destacou o magistrado de primeira instância ao finalizar sua sentença. Não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. O desembargador Leandro Paulsen também ressaltou que o julgamento foi pautado pela imparcialidade, sem considerar quem são os réus. O julgamento é realizado por juízes togados, com formação e experiência para atuar com equidistância e imparcialidade e orientado pela estrita aplicação do direito ao caso concreto mediante criteriosa análise dos fatos. Aqui, ninguém pode ser condenado por ter costas largas, nem ser absolvido por ter costas quentes. O desembargador disse ainda que as provas não deixaram dúvidas da culpa do ex-presidente Lula. Relativamente à autoria e à culpabilidade de Luiz Inácio Lula da Silva, o vínculo de causalidade entre a sua conduta e os crimes praticados é inequívoco. Luiz Inácio agiu pessoalmente para tanto, bancando quedas de braço com o Conselho da Petrobras, forte na condição de presidente da República, e foi muito oportuna a transcrição trazida pelo relator, mais uma vez refiro, em que ameaçou substituir os próprios conselheiros caso não fosse confirmada a indicação. Segundo o desembargador, o triplex em Guarujá foi uma vantagem ao ex-presidente, abatida da conta de propina que o PT tinha com a OAS. O desembargador elencou 19 itens como provas numa lista que ia da letra A à letra T, para concluir que houve cometimento de crime. Porque ele torna evidente o benefício pessoal, torna evidente que se sabia da conta geral de propinas, que o presidente da República tinha pleno conhecimento disso e dela se fazia uso. Eu passarei direto ao ponto da conclusão do meu voto no que diz respeito a essa questão do triplex, e mesmo as conclusões, elas vão de A a T. Trarei aqui os fatos que restam demonstrados no processo e que permitem a formação de um juízo a respeito desse aspecto. Tenho que a prova nos autos, nesse episódio do triplex, demonstra o cometimento do crime. Paulsen acompanhou na íntegra o voto do relator. Manteve a condenação do ex-presidente Lula e também ampliou a pena dele. O desembargador também concordou que a pena passe a ser cumprida depois do julgamento dos recursos pelo próprio TRF4. O terceiro desembargador a votar, Vitor Laus, acompanhou os dois primeiros sobre a condenação de Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e também o aumento da pena, como propôs o relator. Em seu voto, Vitor Laus começou elogiando procuradores, advogados de defesa e o juiz Sérgio Moro. Se há alguma coisa que seja absolutamente incontroverso no âmbito da Operação Lava Jato, é a qualificação dos profissionais que sobre ela estão se debruçando. Ou seja, eu que já tenho, de certa forma, algum tempo de trato da matéria criminal, poucas vezes vi uma reunião tão, digamos assim, singular, de tanto talento.
de tanto interesse, de tanta competência, de tanta garra, de tanta ousadia, de tanta coragem. Esses esforços foram canalizados a um terceiro sujeito processual, que também emprestou a essa investigação o seu talento, o seu espírito público e a sua qualificação, que é o juiz que conduziu essa ação penal. Então, aqui, meus cumprimentos à Sua Excelência, Juiz Federal Sérgio Moro, nosso colega de primeiro grau. Magistrado talentoso, corajoso, brilhante, que teve e tem à frente de si uma complexa análise de casos que lhes são submetidos à decisão e processamento. O desembargador disse que Lula, exatamente por ser o mandatário do país, tinha que ter tomado providências contra o esquema de corrupção, mas que, em vez disso, nada fez. Me refiro ao ex-presidente, naturalmente. Ou seja, Sua Excelência, em algum momento, perdeu o rumo. A verdade era essa. Ele passou a confundir as suas atribuições de primeiro mandatário desse país, talvez com aquelas que no passado lhe conferiam a presidência da agremiação partidária. Evidentemente que de Sua Excelência era esperada uma postura absolutamente diferente, ou seja, ciente dos fatos que aconteciam em seu entorno, deveria ter tomado providências, nós sabemos disso. Assim não o fez, assim ficou em silêncio. E, para além disso, como demonstrou a situação da unidade habitacional, auferiu proveito dessa situação. Ou seja, são fatos, como diz o vereador João Pedro Gebran Neto, lamentáveis, são fatos que deslustram a biografia de Sua Excelência, mas que são fatos concretos, são fatos que ocorreram. E exatamente por terem ocorrido, devem receber, e assim foi o que pareceu ao Ministério Público Federal, o escrutínio de um processo judicial. Ao fim, Vitor Laus acompanhou o relator e formou unanimidade, 3-0 a favor da manutenção da condenação de Lula e pelo cumprimento da pena assim que os recursos possíveis da defesa sejam julgados no próprio tribunal de instância, o TRF da 4ª Região. Essa é a segurança